Olá, queridos. O vídeo de hoje é sobre uma reflexão de um jovem rapaz e a relação dele com seu avô. Veja que interessante. Imagine um jovem rapaz no auge dos seus 18 anos, com muita raiva, muito ódio e até mesmo indiferença no coração. Essa raiva, que depois se transformou em ódio e posteriormente em indiferença, foi plantada em uma semente. Muitos anos antes desse fato, desses sentimentos irem se desenrolando, o jovem, ele tinha um avô, e esse avô, por parte materna, ele nunca foi presente. Não foi presente nem na vida do jovem e muito menos na vida de sua mãe. Sua mãe, por sua vez, sempre muito amorosa, sempre muito cautelosa, mostrava sempre o lado positivo para o seu filho. Esse filho, por sua vez, não queria nem saber. O seu senso de justiça era tão grande que a pessoa que havia sido ferida já havia se curado parcialmente. Mas, mesmo não estando curada totalmente, jamais deixava de honrar o seu pai. Ou seja, o avô do jovem nunca deixou de ser honrado pela mãe. Mas o senso de justiça do jovem fez com que ele muitas vezes agisse com indiferença e até raiva e ódio com seu avô. Essa é a história de um jovem de 18 anos e essa história é minha. Alguns anos atrás, eu tinha um grande problema com meu avô, porque ele feriu muito minha mãe com a ausência dele. Não somente minha mãe, mas minhas tias, e isso acarretou em diversos problemas. Problemas de aprovação, então sempre eu vi algumas questões de validação externa e outras coisas na minha mãe. E isso me feria muito, porque a pessoa que me mostrou o amor em todas as suas faces, na face mais bela, havia sido ferida. Esse senso de justiça dentro de mim crescia a cada vez que meu avô vinha fazer consultas em Brasília. Lógico, em alguns momentos eu cheguei a agir com ele com indiferença, raiva e até desgosto em recebê-lo. Mas a verdade é que eu resolvi mudar. E no meu processo de mudança, eu entendi que não era sobre o meu avô, e sim sobre mim. Não era sobre o que ele havia feito com a minha mãe, não era sobre o que ele havia deixado de fazer com a minha mãe, e sim sobre mim, sobre a minha relação com o meu avô. A relação da minha mãe com o meu avô cabia a ela, e não a mim. A relação do meu avô com a minha mãe cabia a eles, e não a mim. Então, eu optei por mudar esse relacionamento. Como que eu optei por mudar esse relacionamento? Eu me dispus emocionalmente e mentalmente a uma nova experiência com meu avô. Eu havia deixado de ter uma experiência na cidade em que ele vive por puro ódio, por puro rancor, por puro senso de justiça no que tangia a minha mãe. Mas a verdade é que eu resolvi fazer um novo caminho. Eu resolvi ir à cidade do meu avô. E ao ir à cidade do meu avô, eu tive uma grande e grata surpresa, porque ele não só me recebeu com o maior carinho dentro das possibilidades que ele tinha, mas também me chamou para uma conversa. Essa conversa, lógico, se desenrolou naquilo que eu gostaria de falar e que estava entalado na minha garganta. Então eu falei para ele: vô, de fato, eu por vezes até desejei que o senhor não estivesse mais conosco, porque de fato você não é próximo, você nunca fez questão e apenas me ligava na data do meu aniversário. Isso tudo foi uma conversa muito madura que eu tive com ele. Lógico que eu percebi que ele conseguiria ouvir aquilo. E ele sabia que eu estava ali e eu deixei claro que eu também estava ali para mudar a minha visão sobre ele. Logo nos primeiros dias eu não tinha deixado isso claro. Nas primeiras horas eu não tinha deixado isso claro, mas posteriormente eu decidi tornar isso público. E foi muito bacana porque a gente de fato teve um momento de avô e neto. Talvez o único momento de avô e neto que eu tenha de fato tido com ele. E eu decidi amá-lo conscientemente e principalmente intencionalmente. Decidi então começar a mandar mensagem, que era aquilo que de fato aconchegava o coração dele. Eu entendi exatamente o porquê que ele deixou de fazer algumas coisas,
e tentei entender também o porquê que o relacionamento dele com a minha mãe não foi tão pra frente. Mas uma coisa é fato, eu estava ali para resolver o meu problema com meu avô. E sabe o que aconteceu? Ele me amou tão intensamente nesses momentos, tão intencionalmente, que eu me senti constrangido. A mensagem final desse vídeo para você é: ame como se nunca tivesse sido ferido. Meu avô naquele dia me disse uma coisa que doeu em mim. Ele virou para mim e falou: filho, eu percebia a indiferença que havia da sua parte para comigo, mas só o tempo cura. Só o tempo faz com que você tenha novas experiências. E eu fico feliz de hoje te mostrar a minha verdadeira face. Eu fico feliz de hoje te mostrar quem realmente eu sou. Eu fico feliz de te receber em minha casa e as portas estão abertas para você. E ali eu encontrei um avô amoroso, um avô que de fato nunca pôde e talvez quiçá nunca quisesse estar perto, mas a partir daquele momento eu estava ali estabelecendo um novo tempo no meu relacionamento com o avô. De lá para cá, nós tivemos momentos maravilhosos. Desde tomar uma cachaçinha, a água que passarinho não bebe, até momentos de realmente conversas profundas. Uma coisa é fato, ele me amou como se nunca tivesse sido ferido. E eu optei por amar as pessoas ao meu redor também, como se nunca tivesse sido ferido. Esse amor é o mesmo amor que Deus mostra por nós. Um amor que constrange, um amor intencional. E a minha mensagem para você nesse vídeo é: quantas pessoas você não perdeu no caminhar simplesmente porque foi ferido? Quantas pessoas você não construiu um relacionamento porque havia sido ferido em relacionamentos anteriores? Quantas vezes você não deixou de construir intencionalmente momentos com alguém que você ama porque você foi ferido em um momento de raiva em que a palavra daquela pessoa foi mais longe do que as tuas atitudes, do que as próprias atitudes de perdão? Quantas vezes, e principalmente, quantas pessoas mais nós perderemos por conta das nossas feridas? Quantos momentos mais nós perderemos porque não resolvemos tratar as nossas feridas? Porque não resolvemos e não decidimos consciente e intencionalmente amar as pessoas, independente de termos sido feridos ou não. Aqui é uma mensagem e um agradecimento também à minha mãe, que me mostrou o amor em sua face mais bela. Em nenhum momento ela, que foi ferida, agiu com desprezo com seu pai. Isso é uma lição extremamente valiosa para mim. Espero que tenha também sido uma lição importante para você. Se você passa por isso, ou já passou por isso, minha sugestão para você é: permita-se ter novas experiências. Não se feche para experiências novas porque você foi ferido no passado. Deixe a sua mágoa de lado e passe a enxergar o novo com uma perspectiva e uma ótica, uma lente de contato positiva e ativa perante a vida. Assim eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor e, principalmente, você vai ter pessoas ao seu lado que te amam e só vai ficar aqueles que de fato você deseja. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Lembre-se, muito menos caos e mais comando. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.